Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria estou começando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje de uma maneira especial, aproveitando o verão, calor, essa temporada de férias, nós estamos aqui no Guará Pousada, em Guarapari, na cidade de Guarapari. Nós estamos aqui no centro de eventos ligado ao Guará Pousada. E por que nós viemos gravar aqui essa opção? Porque nós resolvemos fazer, como nós já tínhamos anunciado a vocês, 4 programas, 4 podcasts sobre o turismo e o desenvolvimento econômico. E a principal cidade do turismo nesse período do ano é a cidade de Guarapari. Nós temos todo o litoral, são cidades importantes, cidades que recebem, somando tudo, milhões de turistas, mas Guarapari tem a marca de receber 1 milhão de turistas entre o Natal e o Carnaval. Então nós escolhemos gravar aqui esse primeiro podcast, estamos aqui na área do Guará Pousada, por isso mesmo já vou justificando que se uma bola cair aqui, espirrar água da piscina ou alguém gritar ali fora, porque nós estamos num ambiente aberto e tudo é bem-vindo e tudo é possível. E nós vamos debater questões importantes sobre o turismo, sobre o racha nos empresários do turismo. Eu não entendo como eles nunca se entendem, eles mesmos não se entendem. Cada hora tem um grupo formado aqui, um grupo formado ali. E fica uma briga danada e, em vez de indicar alguém com experiência na área do turismo, foi indicado o Everson para ser, nós vamos falar sobre ele, para ser o secretário estadual de turismo. É uma pessoa do bem, eu conheço, é mais ligado ao desenvolvimento econômico, convidei para ele estar aqui com a gente num próximo podcast. Ele é ligado ao desenvolvimento econômico, é empreendedor, tem uma excelente boa vontade assim de aprender e trabalhar no setor, mas infelizmente, mais uma vez, a Secretaria Estadual de Turismo é utilizada como se fosse uma faculdade. O secretário senta na cadeira e leva 1 ano para aprender o que é turismo. Aí daqui, quem sabe, no próximo verão, ele ainda estando na cadeira, porque também os secretários de turismo não duram muito na cadeira, ele estando na cadeira, tem certeza que com a competência que tem, a boa vontade que tem, vai colaborar muito para o próximo verão. Então eu quero discutir aqui o atual verão. Eu quero discutir agora como é que as cidades estão preparadas, como é que a gente pensa o turismo, como é que ele foi preparado para esse verão. E tem um timaço aqui que eu agradeço muito. Nós vamos poder discutir diversas áreas. E aqui com a gente, eu tenho aqui ao meu lado o anfitrião aqui, o empresário da hotelaria, o dono aqui do Guará Pousada, o Gustavo Guimarães, que deixa eu falar certo para eu não apanhar, vice-presidente do Sind Hotéis, que o presidente é o Átila Barbosa. Não gosta muito de dar entrevista, estou cobrando aqui no podcast que ele tem que me dar uma entrevista em breve. Mas o Gustavo está aqui representando, já foi presidente da BH, a gente discute turismo há muito tempo. Vou relembrar um caso aqui ao longo do podcast. Ao lado do Gustavo, a vereadora Camila, que aceitou o desafio de ser a única autoridade política aqui para apanhar. Nós temos que poder falar mal, reclamar, brigar com alguém, nós vamos reclamar com a Camila. Meu outro lado aqui, Munir Abud, o homem do cheque, não sei se é bem assim. Munir Abud, advogado, presidente do Bandes, e vai conversar com a gente também. É verdade que eu nunca vi o Bandes tão proativo, eu nunca vi o Bandes assim tão em foco na mídia, tão se expondo. Normalmente o presidente de bancos fecha o gabinete dele e fica quietinho lá dentro. Uma coisa eu já vou elogiar para depois poder criticar, eu começo elogiando. A gente percebe você na rua debatendo, ouvindo, dando entrevista, se expondo, isso é muito bom. Vamos conversar um pouco aqui sobre o turismo também, o desenvolvimento econômico. E o Fernando, que é o presidente estadual do Conselho de Turismo, também empresário da hotelaria. Eu não sei se ele é empresário da hotelaria ou da construção civil. O bom de ter Fernando aqui é que a gente pode alfinetar a construção civil, ele defende, aí do turismo ele defende, serve para os dois lados. Fernando também conheço há algum tempo, luta muito aí pelo turismo há algum tempo, pela cidade de Guarapari, mas pelo turismo como um todo. A gente estava debatendo algumas ideias ali, vamos apresentar aqui para as pessoas. E eu vou começar com o Gustavo, hoje, pelo formato diferente, pela área aberta, nós estamos com o microfone direcionado, Gustavo. Vou começar com você, Gustavo. Primeira pergunta como é que está, não só Guarapari, mas como é que estão os hotéis nesse verão? Tudo lotado, bolso cheio de dinheiro, vocês não podem reclamar? Como é que estão os hotéis hoje? O bolso cheio de dinheiro, nós estamos pagando as dívidas ainda da pandemia, né?
Mas... É só choradeira. Lógico. Nós tivemos um dezembro muito ruim. Realmente nós tivemos esse período de chuvas, né, que antecedeu o verão, o início de dezembro, derrubou bastante a ocupação, né, na hotelaria. Sobretudo em Guarapari, a gente conversou com vários parceiros, vários amigos, o Fernando também deve ter sentido esse impacto. Mas a partir da seca, né, quando acabou o período de chuvas logo depois do Natal, a ocupação, obviamente, que realmente explodiu. Nós tivemos um Réveillon muito bom. Mas uma coisa assim que eu sempre falo em entrevistas, e eu acho que é importante destacar, o período que nós chamamos de early booking, né, o período entre a compra, entre a reserva e a efetiva hospedagem, ele se tornou muito curto. Eu brinco que isso é um teste para cardíaco. 20 dias antes, você não sabe se vai lotar no Réveillon ou no Carnaval. Estou dando 2 feriados pontos, né, pontuais. Não tem mais aquela programação de 1 ano, 6 meses antes já está tudo reservado. Isso acontece, mas é ainda muito raro. Por uma estimativa anterior, nós tínhamos entre 31 a 60 dias de antecedência entre a reserva e a efetiva hospedagem. Hoje em dia, isso na pandemia chegou a 3 a 7 dias. Você hoje não sabia o que acontecia depois de amanhã. E hoje esse número, por pesquisas, né, feitas junto a portais, junto a outros parceiros, né, que nós temos, que fazem essas métricas, hoje nós temos aí em torno de 20 a 30 dias de antecedência. Então, eu hoje ainda tenho uma dúvida do que vai acontecer no final de janeiro, o que vai acontecer no Carnaval. A grande maioria dos hotéis hoje, salvo algumas exceções, porque tem um trabalho às vezes diferenciado, alguma coisa, ainda tem bastante disponibilidade para o Carnaval. Então isso tudo, como eu falei, é um teste para cardíaco, porque você se programa, você faz um investimento, você aumenta a sua contratação de mão de obra, você faz uma melhoria na sua estrutura, você compra material para poder trabalhar durante aquele período, desde das amenities, né, que é o sabonetinho, o shampoo, a touca, enfim, aquelas coisas que você oferece para o hóspede. O dinheiro circula. E conosco, na hotelaria, tudo é prévio. Então, o nosso dinheiro, né, o nosso custeio, como você brincou, tá todo mundo com bolso cheio. A gente torce para chegar no verão com esse bolso cheio. Mas, por incrível que pareça, já é uma coisa histórica, até meados de janeiro, porque quando você vem de dezembro, vem de início de janeiro, você leva aí de 15 a 30 dias para receber. 15 dias que é o prazo, normalmente, de faturamento para aquelas empresas, né, as agências de viagem, operadoras que são parceiras, e os 30 dias que é o praxe do cartão de crédito, né, fora aqueles que já fazem parcelamentos e tal. Então, antes do final do verão, não tem ninguém com folga, não. Muita gente pode chegar em janeiro e bater na porta do banco e pedir ajuda. Começa a choradeira, empresário começa a chorar. Calma, Fernando já quer defender, outro empresário querendo defender. Ele vai ajudar a chorar. Outro empresário querendo defender. Deixa eu passar para vereadora Camila, primeiro começar fazendo elogio também, porque não é qualquer um que aceita entrar numa fogueira como essa aqui, a gente poder criticar o poder público, mas o Munir vai te ajudar também, porque você tenta defender o município, ele tenta defender o Estado. Mas fazer uma constatação e ver como é que é. Eu entendo que o poder público ele tem que ser mediador, estar cada vez menos presente no turismo e deixar a iniciativa privada debater, trabalhar, conversar, mas o poder público ser mediador. Eu penso que o poder público tem que mais pensar na infraestrutura e preparar as cidades e os destinos. E vindo para cá, como eu não poderia deixar de dar uma alfinetada, eu vindo para cá, eu vi que as praças do município continuam cercadas com tapume, quer dizer, a cidade está lotada, o turista não pode passear na praça, tirar uma foto, podia ter alguma coisa, mas também fico preocupado que se liberar as praças, enche de morador de rua, que Guarapari está invadido. É difícil, não vou jogar para você um peso, que é do município, não é do vereador. O vereador fiscaliza, eu tenho acompanhado seu trabalho, você reclama, você aponta, a gente fica assim, tem hora que ela parece que é da base do prefeito, hora parece que não é, porque quando precisa você critica também. Nós vamos conseguir chegar ao ponto da cidade realmente pegando Guarapari, porque serve para as outras cidades. Guarapari está preparada para o turismo, a gente olhar a cidade, ela está toda pintadinha, bonitinha, as praças funcionando, as praias, tudo organizado, o trânsito organizado. Você acha que nós vamos conseguir chegar a esse ponto e a Câmara consegue participar dessa discussão com o prefeito? Primeiramente, Marcelo, bom dia, quero agradecer aqui a você o convite. Assim, o que falta do poder público para a gente começar a falar de turismo é ele querer ouvir os setores.
Porque sem ouvir, você não vai saber quais são as dificuldades, quais são os problemas, e você não vai ter a direção para agir e ajudar esses setores. Perfeito. Seja da rede hoteleira, seja dos ambulantes, seja daquele comerciante que está lá na praia, aquele que está na rua, do restaurante, enfim. Então, assim, eu vejo Guarapari com um grande potencial no turismo, porque nós temos o mais difícil, que é a beleza natural. Nós não precisamos ter atrativo para chamar o turista. O que nós precisamos fazer é estruturar a nossa cidade, não fazer o que o município faz. Parece que nas vésperas do Réveillon ele quer fazer tudo, ele quer pintar meio-fio, ele quer resolver o problema obra na ponte no dia 30. Na verdade, ali foi uma fatalidade, aconteceu, uma adutora da Cezanne estourou, enfim, ninguém vai planejar. Ali foi um acidente mesmo. Foi um acidente ali. Uma das principais adutoras que faz toda aquela irrigação ali, fornece a água do centro, ela estourou às 6 da manhã e a Cezanne, muito proativa, tentou resolver o problema o mais rápido possível. Mas assim, Guarapari precisa muito evoluir, faz mal arroz com feijão. Nós vimos aí um Réveillon sem uma atração para os nossos turistas que aqui estavam. Então, assim, o que nós temos é a praia. Fora isso, a gente não vê o município se mobilizando para promover nada. E aí nós temos cidades que eu gosto muito de usar como exemplo, porque são bonitas, não como Guarapari, mas são bonitas e vivem do turismo, integralmente do turismo. Eu gostaria de citar aqui 3 cidades muito importantes: Búzios, Porto Seguro e Gramado. Gramado é uma cidade à parte, porque Gramado ela se preparou para ser uma cidade turística, diferente de Búzios, de Porto Seguro e de Guarapari, que já tem a beleza natural. Guarapari é muito diversa. Ela tem a montanha aqui, o turista ele pode ir muito próximo, ele pode ir no interior da nossa cidade, ele pode ir na montanha, ele pode fazer a rota que nós temos hoje gastronômica na nossa cidade, ele pode ir nas cachoeiras, e em 10 minutos ele pode descer para diversas praias, mais de 40 praias que nós temos, mas a gente vê ainda uma cidade muito limitada, uma cidade muito numa bolha. Guarapari não conseguiu expandir. A gente vê uma orla da Praia do Morro, como nós temos hoje, nós conseguimos ver a orla do centro e um quiosque daquele não poder ter uma música ao vivo, por exemplo, você não poder fomentar. É claro que eu sou a favor do ordenamento, da organização, mas você não poder fomentar, talvez, até mesmo os nossos turistas locais, desse momento também, fazer um diferencial, ganhar o seu dinheiro no quiosque, no horário estipulado, determinado. Então, assim, a gente vê uma cidade muito, muito, muito branca ainda, muito cinza. A gente não vê um colorido, como você vê em outras cidades, que consegue explorar realmente o que tem de beleza natural. E você acha que um dos problemas é a falta de diálogo do executivo com os setores, ou é diálogo geral? Na verdade, o Marcelo, nada melhor do que o Fernando aqui e o Gustavo para dizer se existe essa dificuldade da falta de diálogo. Eu vejo uma secretária que tem uma formação em turismo com muita boa vontade, com muita vontade de fazer, com muitos projetos, mas a gente entende que Edson é um bom gestor, a gente não pode deixar isso aqui cair por terra. Ele é um bom gestor, com todas as dificuldades que o município tem, por todos os problemas, ele é um bom gestor, mas é centralizador. Às vezes deixa de dar autonomia para o secretário para dialogar, para discutir, para debater, porque não adianta você falar de turismo em dezembro e janeiro. O turismo ele tem que ser discutido numa cidade turística os 12 meses do ano. Não é apenas num fórum, num momento, numa situação, numa esquina da cultura. A gente vê que a esquina da cultura foi um grande acerto na cidade. Mas é a única ação do Edson que eu não consegui falar completamente mal, a não ser a questão de recursos, mas não é o caso aqui. Mas como evento, e sim, realmente o evento é um sucesso. A esquina da cultura é um sucesso, foi um diferencial, porque é uma época totalmente que a gente vê que as pessoas não procuram tanto a praia porque é um período mais frio do ano, né? Então, assim, houve um acerto. Mas a gente tem o verão, o carnaval e a Semana Santa. Eu sou filha de comerciante e na minha época, quando nós trabalhávamos na praia, o que nós conseguíamos arrecadar no verão de Guarapari, isso há 20 anos atrás, nós sobrevivíamos o ano todo.
era o fôlego nosso até chegar, talvez, às férias de julho, a semana do saco cheio, para depois chegar em dezembro novamente. Mas a gente vê assim, Guarapari podendo fazer muitos festivais, podendo pedir auxílio ao governo do estado, ao governo federal, que nos ajude nessa questão. A gente vê praias nossas se acabando, como Meaípe ali. Demorou muito para haver um diálogo com o governo federal, com o governo do estado, para que houvesse uma intervenção. A gente vê Meaípe, a gente vê Santa Mônica, a gente vê Setiba. A Setiba é uma praia, para mim, uma das praias mais lindas de Guarapari. A gente vê a orla de Setiba abandonada, sem ordenamento nenhum. Então, assim, Guarapari, ele entra literalmente no caos no verão. Então, às vezes, o que as pessoas até deixam de ganhar dinheiro porque não há ordenamento. Não há uma fiscalização, a prefeitura não tem mão de obra. A polícia militar, ao invés de fazer o serviço dela, que é muitas das vezes fazer a segurança dos nossos turistas, dos nossos comerciantes, acaba tendo que ajudar no ordenamento da cidade. Fazer o ordenamento da praia. Isso, a polícia não tem que ficar na areia da praia retirando barulho de caixa de som. A polícia tem que estar ali auxiliando os comerciantes, a rede hoteleira, os nossos ambulantes, os nossos turistas, e não faz isso por quê? Porque Guarapari, infelizmente, não faz uma programação e aí faz um processo seletivo para 3 meses para contratação de ordenador de trânsito. Teria que ser com 3 meses? Não, teria que ser antes, porque essa pessoa tem que ser treinada, ela tem que ser capacitada, ela tem que conhecer os nossos comerciantes, tem que ser feito um diagnóstico situacional da nossa cidade, aonde vai ser demandado mais, aonde vai ser demandado menos, e aí chama a rede hoteleira, aí chama o setor empresarial, os nossos comerciantes, os nossos ambulantes, para que aí então a gente consiga agir em conjunto, porque se não houver uma ação em conjunto, vai ficar batendo cabeça como tem batido durante anos. Deixa o entrevistado bom é que deixa o gancho, a bola no alto. Fernando, e aí, sem muita cerimônia, que você não é de fazer cerimônia, o que você achou da fala do Gustavo e essas questões levantadas pela Camila? Aproveitando a fala de todos aí, a questão da hotelaria tem melhorado bastante, a questão do turismo, desde meados de junho, julho, crescendo. Mas é um destaque que aí eu faço na fala do Gustavo o seguinte: o hoteleiro que está se preparando com serviços, com investimento, está tendo melhor resultado. Então você tem hotéis com piscina de água quente à beira da praia, isso é retorno. Você vê o Hotel Gaeta, é um investimento forte sobre isso, né? A própria estrutura do Gustavo, que é quase uma fazenda camping dentro de Guarapari. Hotéis com bares, essa situação toda, esses hotéis tem conseguido mais retorno daquele que oferece apenas o quarto para dormir e vai competir com o imóvel de temporada. Então aí é uma competição até frágil, né? Porque o imóvel de temporada sempre vai ser mais barato. Então a hotelaria que está se preparando, está se investindo, começa a ter muito mais resultado e mais previsibilidade. Ainda assim, o tempo de reserva, como o Gustavo falou, é um problema de Guarapari, mas do turismo nacional, vem aumentando, mas de Guarapari é um fato que demora mais a crescer, essa previsibilidade. Por quê? Aí pegando na questão do turismo, um pedido do Conselho de Turismo, que aí sim eu posso refazer. O Conselho de Turismo tem grandes propostas, boas propostas, mas pouco ouvido para elas e pouca praticidade para elas. A primeira... Isso você está falando do município, do estado ou geral? Do município ainda, falando de Guarapari. O próprio Conselho de Turismo várias vezes pediu o quê? Previsibilidade nas ações. A Esquina da Cultura é um exemplo. É um excelente evento, mas que hoje a gente não pode divulgar para o nosso turista se vai ter. Ninguém sabe se vai ter. Nós estamos com a cidade com 1 milhão de pessoas aqui, a propaganda é gratuita, quer dizer, o hóspede já está aqui, eu já poderia estar falando para ele, vem para a Esquina da Cultura. Mas eu não sei se ela vai ter. Assim como hoje eu não sei se vai ter o carnaval. E a data fica sabendo muito em cima, mesmo quando não sei que vai ter, não sabe a data. Então você tem um excelente evento, aí eu faço crítica ao investimento. É um investimento que se perde o valor. Você faz um alto investimento com menos retorno para o turismo, porque você faz em cima da hora. Por falta das parcerias e diálogo, é isso? Exatamente, por ser antecipado o evento. Mesmo que você não tenha um nome ainda, é preciso fazer propaganda. Vai ter a Esquina da Cultura, vai ter a festa da cidade. Por que fazer uma festa da cidade divulgando uma semana antes? Ela poderia, na maioria das festas das cidades, em todos os municípios do Espírito Santo, é um ponto de turismo. Você atrai pessoas para ir para lá. Mas elas são divulgadas quando? 6 meses antes. A festa lá de Guaçuí já está sendo divulgada.
com agenda e tudo mais. Então a previsibilidade é um fator muito importante para o turismo organizado, não para o veranista. Esse chega a qualquer hora. Mas para a hotelaria é importante a previsibilidade. Então, como a gente vai vender o carnaval? Nós estamos vendendo o carnaval hoje como um feriado de praia, porque a gente não sabe o que vai ter. Vende igual vende o mês de janeiro, é isso? Ou seja, se você tiver chuva, acabou o carnaval. O carnaval de Guarapari, antes da pandemia, já estava perdendo para o carnaval de rua de Belo Horizonte. O mineiro estava deixando de vir aqui porque era melhor e mais divertido ter o carnaval na rua dele, lá em Belo Horizonte. E só contribuindo aí, pior ainda, porque teve uma escola de samba, acho que foi a Olaria, que já anunciou que não desfila porque ela não sabe se vai ter desfile. Exatamente. Então não consegue se preparar. Aí entra uma situação que a Camila falou sobre Gramado. Gramado é um exemplo a ser seguido. Mas por quê? Lá quem cuida do turismo é o setor privado. A prefeitura só cuida da infraestrutura. Todas aquelas organizações do ano inteiro, é o setor privado que está lá. Há muito tempo fazendo isso. Então, o caminho da prefeitura é deixar acontecer. Quando eu disse que o poder público é mais moderador do que executor ali, isso tem que ser na iniciativa privada. E até hoje mesmo a gente tem uma cena de Gramado lamentável, né? Que a violência lá do policial lá, aquela coisa toda, que foi o setor público que agiu errado. O setor privado faz a coisa certa. Então isso é importante. Isso também é um pleito do Conselho de Turismo que não acontece, né? Por que não é possível ter marketing nas praias? Por que um banheiro público daquele lindo, super organizado, está muito bacana? Eu usei o banheiro público no Réveillon, estava funcionando. Agora não tem a condição de ter uma ação de marketing ali dentro de uma empresa privada bancando o custo do banheiro. Os quiosques lá do Rio de Janeiro tem o quê? Quiosque da Heineken, quiosque do Globo. Imagina o quiosqueiro ganhando dinheiro com a publicidade, o atendimento é lucro. Agora, alguém pode fazer? A gente tem uma praça do Bradesco. Agora, o Bradesco pôde reformar a praça? Não. Por quê? Não pode pôr o nome dele lá na praça. Ações de marketing bancam isso aí. O Carnaval do Rio... Ali a população já fez o marketing quando botou Praça do Bradesco. Já o foi, Carnaval do Rio é pago pelo setor privado. O setor público ajuda na organização, mas quem banca é o setor privado. Por quê? Você tem lá a Globo transmitindo, venda exclusiva de cerveja. Por que o Carnaval de Guarapari não pode ser privado? A gente tem espaços hoje, com o grande investimento do governo fazendo o canal da Orla, a gente tem um espaço para fazer um carnaval ali, muitas vezes maior, não, muitas vezes não, são 5 vezes maior em área do que a Joaquim da Silva Lima. Não tem moradores ali. É uma área aberta, ventilada, tem espaço suficiente lá para fazer um sambão do povo e ainda tem área de pipoca. E aí seria o quê? Um carnaval privado. Tem empresas interessadas. O que falta, aí sim, ouvir o setor. Eu quero bancar o turismo. Só que eu preciso ter espaço para isso, ter organização. Né? Aí é um pedido para o setor da Câmara. Né? A gente tem poucas leis lá, tem uma lei proibindo placas. Não tem uma lei regulamentando o marketing, de forma que aí a gente consiga captar. Uma construtora não pode reformar uma praça, porque ela não pode se apropriar daquela reforma que ela fez. E o município não ganha com isso. Gasta e gasta e gasta e gasta dinheiro com isso. Então, essas ações precisam interagir mais nisso aí. E ouvir desenvolvimento disso aí. O Conselho de Turismo tem várias propostas lá que não foram ouvidas, como a regulação dos ônibus, da parada, a reforma da lei de eventos, o próprio plano municipal de turismo, porque a gente não vê esses diálogos. O governo do estado agora está investindo bastante na questão do Sebrae e da cidade empreendedora. E um grande investimento que vai ser o levantamento do que tem, né, que é, como é que chama o negócio do... O levantamento do que o município tem. Foi feito em 2005, o inventário de turismo. Ah, o inventário de turismo. O último foi feito que o governo do estado foi em 2005. Agora vai ser feito de novo. E aí é uma grande ferramenta para o turismo. E o turismo precisa de planejamento forte. Aí uma ação do Estado que é importante e que talvez auxilie o novo secretário, vai auxiliar o novo secretário com certeza, porque, como você diz, ele pode não ter experiência, mas tem a boa vontade. Se a boa vontade fizer usar o uso das boas ferramentas, isso cresce. Então, o governo do estado está fazendo o planejamento estratégico, uma ferramenta desenvolvida pela FINDES, que é o Observatório das Indústrias, que é aplicada no Paraná, aplicada em vários setores da economia, construção civil, indústria. E esse observatório está fazendo um levantamento preciso de tudo que já foi feito de planejamento, o que foi feito certo, o que não fez, sequência e tudo mais. Vão ser ouvidos mais de 100 especialistas, Gustavo está na lista, todos lá, para discutir o turismo,
ouvir pessoas de fora do Espírito Santo, que é importante a gente ouvir quem não está aqui. Porque a gente conversa isso aqui, mas será que a opinião de Guarapari, nossa, é a mesma de quem não está fora daqui? E aí sim, até a gente vai entregar esse planejamento em setembro. Então talvez não precise de um ano. Antes disso, o secretário vai ter todo um diagnóstico de ações para fazer sobre isso aí. Deixa eu incluir aqui o Munir na conversa, já que é presidente de banco, lá dinheiro sobra. A gente sabe que sobra e chora, diz que não tem. Lá só não tem dinheiro de publicidade. Deixa eu defender minha categoria aqui. A única coisa que esse banco não tem é dinheiro para imprensa, para mídia, publicidade. Isso aí eles não têm dinheiro, tá mas já explicou e convenceu, porque tá dentro do estatuto, norma, eu não sei como é que é. Esse banco aí não tem dinheiro pra gente, então eu posso falar mal porque não vai me cortar nada mesmo. Mas, Munir, você participou muito intensamente desse período da pandemia e dessa solução ou suporte que o governo do estado deu para os empresários, para as empresas, como forma de tentar diminuir, não compensa, mas diminuir os prejuízos, ajudar na retomada do crescimento econômico depois do período de pandemia. Eu acompanhei isso de perto. Realmente o Bandes virou um banco proativo. Você até apanhou bastante, porque é proativo demais, às vezes a gente apanha também. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que tem lá uma linha de crédito voltada para o turismo, para o segmento de eventos e tudo. O setor do turismo, como um todo, ele se organizou para ir no banco como setor, e não assim a empresa A, a empresa B, a empresa C. O setor está organizado para ir lá e falar assim, ó, vamos desenvolver uma linha assim, porque eu vi que vocês estão abertos a ouvir todo tipo de proposta. Eu já vi lá dentro do Bandes, já vi o governador falar sobre várias possibilidades. Existe essa organização no turismo para ir pensando no todo e não nessa empresa ou naquela empresa? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gustavo, Camila, Fernando, meus colegas aqui de podcast. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Foi um conglomerado de perguntas, né? Vamos começar falando você se enrola, a gente pega ali onde está o dinheiro. Vamos começar falando um pouquinho, Marcelo, sobre a pandemia, né? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui fazendo uma publicidade gratuita do Banco de Desenvolvimento Capixaba. Você não quer dar dinheiro pra gente, tem que ser de graça. Eu vou aproveitar e fazer propaganda das nossas linhas de crédito aqui. Nós temos, inclusive, clientes do banco aqui que me cercam, então é um bom momento para isso. Gustavo mesmo pode dar o seu depoimento ao final, né? Ajuda a falar mal aí, hein, Camila? Eles estão levando dinheiro, a gente não, hein? No auge da pandemia, o governador Renato Casagrande se sensibilizou com a situação das empresas do turismo que foram gravemente afetadas. Nós temos aqui o exemplo de Guarapari, eu sou de Guarapari, o secretário de Desenvolvimento Econômico à época era de Guarapari, hoje o deputado eleito Thiago Hoffmann, e nós percebemos que era necessário o poder público agir dentro daquilo que nos cabia fazer, Marcelo. Dentro daquilo que nós podíamos nos mexer, dentro daquele quadrado que nos era dado, Fernando, nós tínhamos que agir de alguma forma. E o governador Renato Casagrande nos chamou o secretário à época, Thiago Hoffmann, e disse, precisamos criar uma solução para socorrer os comércios, para socorrer a rede hoteleira, para socorrer as empresas que vivem do turismo. E nós fomos procurar no mercado o que tínhamos no mercado, o que o governo federal estava oferecendo de socorro emergencial às empresas. Observamos aí, Fernando, que o governo federal criou o PRONAMP, que foi um programa de muito sucesso, o PRONAMP que irrigou a economia nacional com muitos recursos, mas o estado do Espírito Santo tem uma condição melhor que os outros estados da federação, Marcelo. E é por isso que nós acabamos criando uma espécie de PRONAMP Capixaba, que foi o Fundo de Proteção ao Emprego, com algumas diferenças do PRONAMP. Em primeiro lugar, a taxa de juros. A taxa de juros do PRONAMP era a taxa Selic mais 6% ao ano. Ao PRONAMP Capixaba, o Fundo de Proteção ao Emprego, era só a taxa Selic. Então a diferença de juros já era colossal, já era abissal. E nós começamos a entregar esse recurso sem juros, corrigido apenas pela taxa básica de juros, com uma única finalidade: impedir que as empresas fechassem as portas e que os empregos fossem preservados. E aí o nosso resultado, Camila, foi sensacional. Foram 7 mil empregos preservados na economia capixaba, fruto de um programa capixaba de socorro, de crédito emergencial às empresas. E aí vocês devem estar se perguntando, e isso teve risco? Teve risco, e como que as empresas estão se comportando? Pagando e pagando bem, Marcelo, isso aqui é importante. Nós observamos que a economia reage bem
quando a inadimplência é baixa, é reduzida, Fernando. Ou seja, conseguimos socorrer empresas, preservar empregos, e essas empresas agora retornam ao Banco de Desenvolvimento Capixaba para buscar novas linhas de crédito para a sua expansão. A título de curiosidade, o primeiro cheque, Marcelo, assinado do Fundo de Proteção ao Emprego foi para Guarapousada, está aqui o Gustavo, ele foi o primeiro contemplado. Pode anotar, foi simbólico ser uma empresa de Guarapari. Vou pedir um patrocínio. Uma empresa ligada ao setor de turismo, né, Gustavo? Então foi muito importante para nós conseguir fazer essa destinação, primeiro, a uma empresa de Guarapari, para mim, para o secretário Tiago, foi muito importante para nós esse simbolismo. E o governador, porque foi no gabinete dele, eu acompanhei pelas redes sociais, o governador estava presente, fez questão de participar e assinar, porque a gente critica muito o governo, mas temos que elogiar também, porque eu vejo de vez em quando você assim, porque o governador pega o telefone e liga quando não gosta de alguma coisa, não é isso? Ele acompanha, né? O governador é muito participativo, o governador participou diretamente da construção dessa linha que socorreu 7 mil empregos em nossa economia. E o que é mais importante, da onde vem esses recursos, Marcelo? Do Tesouro Capixaba. E aí que é tão importante a gente destacar a importância de ter um Estado, Fernando, nota A no Tesouro Nacional. Que é dinheiro, só para o pessoal entender, é dinheiro do Estado, Exatamente. Não é dinheiro do governo federal que o governador está tirando foto com o dinheiro dos outros, é dinheiro daqui mesmo. Exatamente, né? Esse é um recurso que é dos capixabas, é um recurso que o governador podia fazer se quisesse, uma política eleitoreira da pior espécie, mas não, foi uma opção. A opção foi, sabendo que nós temos um Estado nota A em gestão fiscal, o que isso quer dizer? É um Estado que tem suas finanças públicas equilibradas. E as pessoas se perguntam, qual a vantagem de ter um Estado nota A? A vantagem veio agora, Gustavo, na crise. No auge da crise, o Estado do Espírito Santo, Marcelo, criou uma linha que foi o Fundo de Proteção ao Emprego, para inúmeros, destacar aqui o seu tamanho. O tamanho do Fundo de Proteção ao Emprego, Fernando, aqui no Estado do Espírito Santo foi de 250 milhões de reais. O Estado de São Paulo editou uma linha similar, com 200 milhões de reais para o Estado de São Paulo. Nem se compara o poder de um Estado com o outro, né? Exato, não tem como comparar a grandeza, o alcance da nossa linha de crédito com o Estado mais poderoso da Federação. Isso mostra 2 pontos muito importantes. A capacidade do Estado do Espírito Santo de crescer e de enfrentar a crise. E o segundo ponto, o comprometimento do governador Renato Casagrande com a economia capixaba. Esse comprometimento, Marcelo, ele não parou por aí. Já que você falou de turismo, nós falamos aqui de investimento do poder público. O que um banco público faz? O que nós estamos fazendo enquanto banco público para ajudar essas empresas? Bom, sabendo dessa dificuldade, o governador Renato Casagrande, ouvindo os setores do turismo, por exemplo, que nos procuraram, aliás, o Fernando muito ativo, você me perguntou se os setores se organizaram para nos procurar. Efetivamente, alguns setores sim, mas eu tive de buscar e muito o diálogo. Alguns prefeitos tomaram a iniciativa, Marcelo, de ir ao Banco de Desenvolvimento e protagonizar essa liderança. Outros prefeitos não, se esconderam na crise. Isso é muito ruim. Isso pode ser observado em números. Efetivamente, as cidades, Camila, onde os prefeitos estiveram à frente, foram as cidades que receberam mais recursos. Por quê? Porque o prefeito dá credibilidade ao projeto. O prefeito é o grande líder da cidade. Então, o prefeito protagonizar essa liderança é fundamental para que possa haver uma alocação saudável de recursos. Até porque é um banco e tem que ter garantia que o recurso está sendo bem aplicado, que ele volte. Não é só vamos dar dinheiro, não é assim. O banco não pode trabalhar assim. Exatamente. Muito embora um banco de desenvolvimento que pertence a um governo forte, um governo fortalecido, ele pode correr alguns riscos, ele pode emprestar o dinheiro sem juros, por exemplo, como fizemos. E fazemos isso com muita alegria e vendo os resultados com muito orgulho. E por isso, Marcelo, que não paramos por aí, importante aqui, a Camila está aqui para conhecer esse novo projeto, Fernando que já conhece, porque fizemos o lançamento aqui do governo do Estado, que é uma linha de crédito, Marcelo, chamada Desenvolve Espírito Santo. Agora eu vou aproveitar aqui o meu espaço para fazer um pouquinho de propaganda do Banco de Desenvolvimento Capixaba. Nós ouvimos muito, Gustavo, muitas reclamações de que o norte do estado é próspero, o norte do estado tem recebido muitos recursos e o sul do estado do Espírito Santo, nos últimos 20 anos, acabou ficando em grande desvantagem com a região irrigada por recursos da Sudene, recursos esses advindos do Banco do Nordeste e os benefícios fiscais que a Sudene propicia ao norte do estado do Espírito Santo. E por isso o processo de industrialização do litoral sul acabou ficando para trás.
O nosso estado ele tem um processo de industrialização que é claramente marcado pela inclusão dos municípios do norte na Sudene, quando houve um boom de empresas se instalando em Linhares, Soretama, São Mateus, Colatina. Agora Aracruz está na zona da Sudene, São Mateus. E se Guarapari, se o litoral sul não se preparar, essa situação vai ficando cada vez pior. O sul é comércio e turismo que sustenta o sul, é isso? Exato, comércio e turismo. Nós podemos viver sim do Construção comércio civil, e senão o turismo, Fernando briga comigo. a indústria ali. da construção civil, é isso. O que nós observamos, Marcelo, o governador Renato Casagrande percebeu que era necessário corrigir essa defasagem de investimento. E aí ele criou, há 2 meses atrás, uma linha de crédito, também com recursos do Tesouro Capixaba, chamada Desenvolve Espírito Santo, cuja finalidade é fomentar empreendimentos na região sul e serrana do estado do Espírito Santo, entregar condições de crédito, Gustavo, melhores do que o que o Banco do Nordeste entrega para o norte do estado do Espírito Santo, para que com isso, Marcelo, possamos fomentar a indústria do turismo, Fernando, que tem que ser visto como a cadeia como um todo, certo? Nós temos linhas de crédito para isso, que não vão ser encontradas em qualquer outra região do país, tá, Marcelo? Isso é importante. Já está disponível? Já está disponível, mas essa linha não é só importante para subsidiar o turismo, ela também serve para financiar e atrair plantas industriais aqui para o município de Guarapari. É uma coisa que a população de Guarapari, Fernando, saindo um pouquinho agora do tema só turismo e levando para desenvolvimento econômico como um todo, tem que se indignar quando você observa o crescimento da arrecadação de Viana nos últimos 10 anos, comparado com o município de Guarapari, quando você vê o crescimento da arrecadação de Linhares, comparado com o município de Guarapari, quando você vê que nos últimos anos Rio Novo leva a fábrica, leva a indústria da Porto Alegre para lá, Piúma estrutura um polo industrial, está lá a Paletitas fazendo sucesso e capitaneando investimentos para o município. E por que Guarapari não? E por que Guarapari não? Por que aqui não é um centro de logística também? Ao Fernando. Só um ponto para complementar. Além de estruturas de apoio da própria prefeitura, né, você tem uma cidade como Anchieta que o prefeito foi eleito o prefeito empreendedor, que construiu um centro que em tudo que você precisa resolver para ser empresário lá, estar num lugar só. Em Guarapari você tem que andar a cidade inteira para fazer isso aí. Mas o que eu quero destacar aqui é uma observação seguinte: quando foi criada essa linha, foi para desenvolver o Sul. Então o governador Casagrande teve um olhar muito especial por Guarapari. E Guarapari não estaria na região sul. Guarapari é Grande Vitória. Guarapari está incluída nesse... Foi incluída especialmente nessa região. Então, para buscar dinheiro, nós somos do sul. Exatamente. O resto... Mas é o olhar de ter um apoio específico para Guarapari, a importância da cidade como turismo, e aí trazer uma linha que seria para o sul, para equilibrar com o norte, que Guarapari sempre é colocada na Grande Vitória, né, nos problemas sempre na Grande Vitória, na solução às vezes é afastada, só 5 municípios. Mas nesse ponto específico é preciso destacar que o Bandes, através da orientação do próprio Casagrande, colocou Guarapari nessa região para capital. Mas, Fernando, olha só, nós temos crédito e disposição do Bandes, do governo do estado, né? Nós estamos aqui falando do Bandes, que o Boni está aqui, do Bandes ajudando e criando linha de crédito. Nós temos uma vereadora disposta lá e a Câmara aberta ao diálogo, a conversar e, sendo bem franca, apontando problemas na cidade onde ela vê que tem falhas. Nós temos um empresariado local e também do sindicato dos hotéis do estado, dizendo o que pode, apontando aonde tem problema, não tem, que é o tempo. Você apontou que falta de um cronograma, uma agenda. O que está faltando realmente? Eu não vou forçar vocês a dizerem assim, a mudar o prefeito, não. Vou forçar a dizer isso, não. Mas o que está faltando para isso tudo a gente conseguir ter um planejamento de Guarapari 5, 10, 15 anos para frente? Só um ponto. Primeiro, assim, você tem que dividir... planejamento, uma palavra só. É só o planejamento? Só planejamento, isso é concreto. Mas é preciso dividir em 2 frentes aqui. Primeiro, o turismo. São anos sem ser ouvido e tudo mais, então a gente precisa uma ação imediata de planejamento e futuro para você investir, porque turismo é fundamental nisso aí. O setor industrial, que poderia crescer agora, a linha está disponível tem 2 meses, então você tem que se reorganizar em planejamento, quer dizer, você está pegando um trem que já estava andando, e a alta velocidade porque o Estado está desenvolvendo, e desenvolvendo para o norte.
Mas Então, essas agora- novas, aqui o que estava andando, ele vai começar a perceber que tem que andar diferente? Exatamente. A gente tem um centro, Guarapari tem um posicionamento logístico extremamente importante, tem o desenvolvimento da linha férrea que vai vir agora. Então, é um ponto importante disso. Mas é uma linha que surgiu agora há 2 meses e precisa ter um tempo de maturação, planejamento, o que daria oportunidade para o município se organizar. Em termos de PDM, a gente já construiu uma estrutura industrial, quer dizer, a gente tem uma área industrial ao longo da 101 para fazer isso. O Estado vai trabalhar agora, até com intervenção da FINDE, eu como vice-presidente da FINDE entendo isso, a melhoria do licenciamento ambiental, também, modernizando esse processo para agilizar isso aí, né? Porque aí, sendo crítico também, a Autoglass está implantada e já funcionando faz 2 meses que ela recebeu a autorização do IEMA. Você vê como é que é o processo, longo e demorado. Mas o governo, o investimento está melhorando esse processo. Então, agora, essa melhoria dessa captação vai ser. Agora, o turismo precisa de mais planejamento, mais organização para poder investir. Deixa eu só contrapor um pouquinho, não é discordar, é só apontar uma outra linha. Num governo, Eu prefiro que você discorde, eu gosto de esquentar o clima, mas pode continuar educado. num determinado governo passado, nós tínhamos um Eu deixei secretário... até a Camila elogiar o prefeito aqui, você vê como é que eu tô hoje, paz e Light. amor. Num determinado governo passado, nós tínhamos um secretário de desenvolvimento que ele falou o seguinte: para que eu vou investir dinheiro em um hotel que vai me gerar tanto de recurso para o Estado, enquanto eu posso apoiar um desenvolvimento do Norte, como o próprio Munir falou, eu posso apoiar o desenvolvimento da CST, da Vale, né, que na época estava começando a bombar, aquela mudança de estatal para privada. A visão do turismo é essa. Então, o que o turismo gera de emprego, de receita para o município, de receita para o Estado? Porque existe uma visão muito errada, e Guarapari é culpada por isso, mas não é culpada, é culpada que não tem culpa, né, digamos assim, porque é uma coisa cultural. A visão é que Guarapari tem um turismo de massa e de pouco resultado. É quantitativo e não é qualitativo, é isso? Eu fui professor Ó, vocês vão acabar um dia reconhecendo que o que o Orli falou estava certo, hein? Eu Quando nunca o ex-prefeito discordei, eu disse particularmente nunca que o discordei. problema do turista de Guarapari é que ele traz até botija de gás no Diga-se de carro. hein? passagem, uma das pessoas, um prefeito que realmente deixou no turismo, De principalmente, ordenamento, deixou um ordenamento, né? deixou um marco. É uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Já vendi meu peixe, podemos seguir em frente. Mas só para finalizar esse pensamento, Guarapari é um turismo de massa e que deixa pouco resultado. Culturalmente, e aí eu vou voltar lá nos anos 60, Guarapari tinha um histórico de vender, se vender como produto turístico. As pessoas vêm para Guarapari jogar no cassino do Rádio Hotel, mas a oferta hoteleira em Guarapari era muito pequena. O que se criou culturalmente naquela época? As pessoas saírem de casa e ganhar um dinheirinho, oferecendo a casa de para aluguel. alugar. Uma casa de aluguel. Isso é cultural em Guarapari. Isso está errado? Isso passou a ficar errado, entre Quando aspas, né? superlotou as casas. Tirando isso, não Quando tá. deixou de ser um complemento de subsistência e passou a ser uma indústria. Quando você tem investidores de fora do estado que fizeram investimentos pesados em Guarapari, comprando imóveis, comprando... A pessoa é dona de 1, 2, 3, 5, 10 e aluga aquilo durante o ano, nos feriados, no verão, enfim. E o dinheiro vai direto para Minas e não fica aqui. Nem é isso. entra em Guarapari. Então, de São Paulo, ele compra um apartamento aqui como investimento, bota lá 30 pessoas, porque ele não sabe quanto vem. Vou dar um exemplo para vocês. Conversando esses dias com um porteiro num determinado prédio aqui, que é ex-funcionário nosso, que eu encontro sempre com ele ali. Ele falou assim: Gustavo, ele dá um exemplo. Apartamento X, o cara entra 4. Daí a pouco chega mais 4. Ah, nós vamos lá visitar. Daí a pouco chega mais 4, nós vamos almoçar só com ele, já estamos indo embora. Tem 12. Tem 20. Um apartamento de 2 quartos. O que isso deixa para Guarapari? Eu fui no Réveillon, eu fui na Praia do Morro. Praia do Morro lotada. Areia, quase o mar também, mas a areia, calçadão e rua. Do início ao fim. E assim, você media ali que as pessoas vinham para aproveitar as belezas naturais, como a Camila falou,
Realmente, Guarapari é beneficiada com isso. Guarapari não precisou explorar um produto. Só pegando um gancho na fala da Camila. O que Gramado tem? Frio, só. Eles tiveram que estruturar uma rede hoteleira de primeiro mundo. Eles tiveram que estruturar parques e opcionais de primeiro mundo, como você tem lá um parque de gelo. Mas né? lá foi quase do zero? Lá Ou era, como o Fernando falou, era uma locomotiva andando que tiveram... Não, quase não, foi do zero. Gramado... Aí não é diferente, aqui não é mais como o Gabriel falou de Búzios, aqui não é mais parecido como Cabo Frio, que já estava andando no problema e de repente... Nós trouxemos aqui um grande amigo, Baltazar Saldanha, ele veio para fazer uma palestra, inclusive foi aqui no Guará, no centro de eventos. E ele deu um exemplo. Gramado tinha esse nome porque era um gramado que você passava, as pessoas ali, os tropeiros, né, descansavam naquele gramado para ir para Canela, que era o auge, né, era a cidade grande, digamos assim. Só que de uma hora para outra o pessoal começou e fizeram um hotel, fizeram uma pensão, foram criando essa estrutura de acordo com a necessidade que acontecia. Só que uma estrutura planejada. Ainda pegando o gancho na fala da Camila, e aí complementando também o que o Munir falou, diferente de Guarapari, que não se planejou, né, o que você falou. O que falta em Guarapari e eu vou estender, não é Guarapari, é o estado do Espírito Santo. O que nós precisamos aqui é de planejamento. Precisa, é necessário, é fundamental um plano de desenvolvimento do turismo capixaba, um plano de desenvolvimento do turismo municipal em Guarapari. Porque sem isso, a gente não sabe para onde vai. Então... E quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho leva para lugar nenhum. Então vira um tiro no escuro. Só para finalizar o Búzios, como ela falou, Búzios foi uma descoberta, um auge. Brigitte Bardot simplesmente foi lá, foi embora e falou assim, o lugar é lindo, não tinha nada. Se planejou, se estruturou. Hoje tem imóveis de locação? Tem, mas não ficam 30. Mas Guarapari também, Garrincha veio aqui, a Globo veio aqui, criaram Nova Guarapari, em algum mas momento nunca foi erraram explorado. A mão. Algum momento erraram a mão. Nunca foi Algum explorado. momento. Meu pai brincava assim, pega um sujeito aí que vem pra cá de muleta, dá uma voltinha na areia preta, joga a muleta pra cima, milagre! São José de Anchieta me salvou. Pronto, pegou um gancho. Tô falando a questão de marketing que você entende bem. Não vem empurrar essa estratégia pra mim, não. Búzios foi assim. Brigitte Bardot foi embora, pegaram aquele gancho e fizeram. Hoje, até hoje, ainda é o grande gancho de Búzios, que foi a venda de Búzios que Brigitte Bardot fez. Garrincha veio para cá com Elza Soares, uma história. Agora, né, com a morte do rei, do Pelé, a gente podia resgatar essa história de Garrincha. Enfim, Guarapari não teve uma oportunidade e um planejamento para isso. Planejamento, inclusive, e aí eu faço minhas palavras do Fernando, da gente saber o que vai ter no carnaval. Vai ter desfile? Eu não sei, eu sou empresário. Então, peraí. Vereadora Camila, nós vamos ter carnaval, nós vamos ter desfile, nós vamos ter? É uma grande dúvida também da Câmara, porque não há também essa discussão com a Câmara e tudo acaba sendo muito repentino, né? Tudo quer ser muito rápido, O prefeito acordou e falou, hoje eu quero fazer o carnaval. Exatamente assim. isso. E isso nos deixa triste. E eu vou só complementar, porque assim, a gente tem que seguir os bons exemplos. E eu vou pegar o gancho aqui de Búzios, e que eu acho que Guarapari precisa entender é que o simples funciona. Em Guarapari, eles querem inventar. E a gente já tem o simples, a gente já tem a base. Por exemplo, em Búzios, o cara que... Vou aqui, vamos contar uma história aqui. O cara que está em São Paulo, morador de São Paulo, Belo Horizonte, Goiás, Brasília, enfim. Qualquer lugar do Brasil que não tem praia, ele escolheu Guarapari para vir passar as férias dele. O cara quer vir para comer a muqueca capixaba. Mas muitas das vezes ele quer comer a muqueca capixaba com o pé na areia da praia. Guarapari não pode mais isso. Ele tem que comer a muqueca capixaba num restaurante. Por que não você continuar deixando nos quiosques da praia vender? E a realidade já é outra de quando proibiram. Hoje é um outro momento. Marcelo, não sei se algum de vocês aqui já foi em Búzios, mas em Búzios são... Eu fui criado em Búzios, né? Diferente de... Então, determinadas praias em Búzios não tem nem quiosque. O quiosque da praia é um barco. E ali as pessoas acham maravilhoso, e ali vira uma atração, e ali você vai conhecer praias com barco. Então, assim, a gente vê hoje
Hoje o Guarapari tem 2 aldeias de pescadores que eu posso aqui colocar como aldeia de pescadores tradicionais. Perocão, aonde naquela época Dercy Gonçalves visitou Perocão também. Dercy Gonçalves foi lá no bar de Valdir Quase Vieira. a piada pronta desse Gonçalves visitando Perocão. Não vou nem levar para essa linha. Nós temos Meaípe, a história das rendeiras. Nós temos o Congo, que começou Sim. em Perocão, foi um dos berços do Congo, Perocão. Enfim, a gente vê assim uma série de coisas para a gente falar, para a gente explorar. Lá em Porto Seguro, para você conhecer um coral, você paga R$150 para entrar num barco e nadar lá para conhecer o coral. Aqui em Guarapari você tem de graça, você anda no meio dos corais. Então, cadê o marketing disso? Cadê você explorar isso, você atrair, você fortalecer a rede hoteleira? Você precisa fortalecer, você precisa ordenar essas casas de aluguel. Lá em Búzios, a casa de aluguel, o município tem ciência de que existe. Ela tem um valor estipulado de número de pessoas que ela pode alugar. E extrapolou esse valor, o cara multa e fica 3 meses sem poder alugar. Então lá as pessoas entendem que a renda principal deles é o turismo. E se o turismo ele não tiver integrado, se as pessoas, os moradores, não respeitarem as leis, as regras, e o município for ativo nessa fiscalização, a cidade vai desandar. Fernando, E só- ordenamento. E só um gancho aqui. O turista ele precisa vir, precisa ser bem recebido. Infelizmente a gente vê os nossos comerciantes sem estrutura nenhuma para receber um turista. A questão de... volta a falar... Já virou um ciclo. Você vai em Porto Seguro, em Búzios o cara fala inglês, espanhol, português, francês. Aqui é difícil você achar. E outra coisa, o turista precisa vir e precisa se sentir seguro. E quando você fala de segurança, estou falando de segurança pública não só, também. Mas estou falando da questão seguinte, ele precisa se sentir seguro no trânsito, o trânsito de Guarapari está um caos. Ele precisa se sentir seguro, eu vou para uma cidade onde tem uma estrutura de saúde, então o número de funcionário que está lá no PA, que atende a população o ano todo de Guarapari, é a mesma que está hoje, dia 4 de janeiro. Deixa eu pegar um gancho aqui antes de você passar a bola para o Fernando. Eu comecei a falar e não terminei, e agora a Camila levantou a bola, como diz você. Eu dei aula para a Faculdade de Turismo durante 7 anos. Na primeira que nós tivemos, né, e com muito orgulho eu digo, a FIPAG, e depois trabalhei no Estácio de Sá. Tem uma coisa que é fundamental na classificação do turismo. O que é turismo? Começa, turismo é uma atividade econômica. Depois você pode dizer o que você quiser. Turismo é uma atividade econômica. Sendo atividade econômica, tem que ter o Banco de Desenvolvimento para poder fomentar. Isso já tem. Tem. Você cita e eu vou ver se tem. Impressa, eu sou testemunha. Tem que ter a geração de emprego, porque isso faz a economia do município girar. Tem o recolhimento de impostos, você não tem para onde correr. Hoje, 90% dos pagamentos são feitos em cartão. Você pagou no cartão, você tem que emitir a nota. Você emitiu a nota, você gera recurso, receita. Então eu estou aqui desfazendo uma fala de Júlio Bueno quando foi secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo e criticou a atividade do turismo. Então, se nós não pensarmos como atividade econômica, nós vamos pensar que o turismo é o quê? Uma ação filantrópica? Não. Nós estamos aqui realmente para ganhar dinheiro, nós estamos aqui realmente para gerar emprego, gerar renda para a população, gerar recurso para o Estado, para o município, poderem reinvestir no próprio morador. Como disse a Camila, a gente viaja para os outros municípios, é uma fortuna que gasta. Exatamente. Você tem que planejar para ter dinheiro para Exatamente. Perdão, Camila, visitar o coral de graça não é vantagem. Ele tem que pagar R$5, R$10, 150, como você falou em Búzios. Não é vantagem financeira, mas podia ser uma ótima estratégia de marketing para vender o município. Perfeitamente. Pode ser aproveitado de alguma Então, maneira. o que eu estou querendo dizer não é explorar o turista, é fazer a economia girar. Porque quando ele vai embora, o que acontece? Como disse a Camila, a gente vive o resto do ano com aquele recurso gerado. A cidade vive o resto do ano com aquele recurso gerado. Não estou falando em explorar. Dá um exemplo para vocês. Dia 1º, eu estava no final da Praia do Morro, resolvi vir embora, minha esposa estava com o carro, fui pedir um Uber. R$59. Um Uber do Chefs, na Avenida Paris, até aqui na Guarapousada. Tem 4 quilômetros. Isso é exploração? Economia de mercado. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para você usar um determinado produto turístico, você deve pagar.
se é Claro. mais ou é menos, isso é justo, é uma atividade econômica. E aí, só para finalizar, a hotelaria, ela é muito sofrida, como disse o Fernando. A concorrência com o imóvel de aluguel, recebi ontem ou anteontem, num dos grupos de Guarapari aí, o cara vendendo 3 dias em Guarapari, do dia 20 ao dia 22 de janeiro, Eu recebi essa publicidade. saindo de Belo Horizonte, da Praça da Estação, com o transporte, ida e volta, café da manhã jantar domingo. e a janta do sábado. Janta do sábado, isso. Quer dizer, o cara vem no final de semana por R$ 270. Alguém acredita que ele vai deixar algum dinheiro aqui? Na boa, não vamos ser hipócritas. Vamos falar a realidade. Você acha que eles vão vir aqui e vai gastar mais 1.000 na cidade? Esse ônibus tem que ser parado lá fora da cidade, perguntar onde vai, olhar a casa e mandar voltar. Aí depois dizem que eu defendo o Orly. Não tem que... Tem que Fernando, deixa a Fernando tá ali a meia hora esperando pacientemente. Pegando esse gancho aí todo aí de ordenamento e tudo mais, o Estado está mudando a sua visão de turismo. Né? Como você falou, o turismo é um setor econômico importante, é mais de 6% do PIB, mas ainda não é 6% do orçamento do Estado. Né? Gera mais de 8% dos empregos. E não pode se dizer que 8% da verba de qualificação profissional do Estado vai para o setor do turismo. Tem vários investimentos nisso aí. Então precisa ter esse olhar. O Estado vem mudando isso, né? Tanto é a linha do Bandes, o próprio secretário de Desenvolvimento agora, que é o Ricardo Ferraz, que é o nosso vice-governador, dentro das linhas de desenvolvimento que ele está lá, a Secretaria de Turismo está lá, então ele vai estar lá como assim, o chefe do secretário de Turismo, está o desenvolvimento do Estado. E é muito importante isso olhar. A Federação da Indústria, que eu estou representando, eu não estou lá no Conselho Estadual de Turismo como hoteleiro, estou como industrial. Por quê? Um dos grandes fatores de desenvolvimento do Estado é o turismo, para toda a outra cadeia industrial. A gente tem um mercado de consumo no Estado muito pequeno, 4 milhões de pessoas. E eu sempre repito esse número. Se eu pegar 2 milhões de pessoas e tirar de São Paulo, e sai 2 milhões de pessoas por dia de São Paulo, não faz diferença em São Paulo. Agora, se eu colocar 2 milhões de pessoas no Espírito Santo, é 50% de aumento no consumo. Quer dizer, o turismo no Espírito Santo tem que se olhar como a válvula de desenvolvimento, assim como é Portugal. Assim como salvou Portugal o turismo, em todos os outros setores. E aí dá importância direta, prioritária, né, ou pelo menos a mesma linha de importância de uma Vale, de uma Celor, de uma exportadora, para o turismo. Na Federação da Indústria, o turismo é o quê? A gente dividiu vários setores e a gente chama o turismo de quê? Setor portador de futuro. É o setor que está portando o nosso futuro. Por isso a gente está lá 10 setores. Para a Federação da Indústria, ele é um dos 10 mais importantes do Estado. E a gente está trabalhando isso, por isso que a gente está oferecendo, participando desse planejamento estratégico disso aí. Mais ainda quando vai para Guarapari. A gente fala, o setor da construção civil é um dos mais importantes de Guarapari. Sim, mas a gente depende do turismo. Então eu preciso que o turismo tenha ordenamento, eu preciso que o turismo tenha eventos, preciso que o turismo tenha planejamento para que a construção civil sobreviva, ganhe, lucre. E para que até o empresário que compra um apartamento para alugar entenda que é melhor eu alugar mais caro porque eu tenho uma demanda qualificada com menos pessoas do que eu sobrecarregar o imóvel. Então você tem uma valorização do turismo. E aí faço as minhas palavras também, o do Orly, é preciso qualificar o turismo. Não é discriminar, é qualificar, é oferecer uma gama de serviços. Né? Eu sempre sou crítico num hoteleiro que diz lamentar a competição do imóvel de temporada, mas não oferecer mais que o imóvel de temporada no seu hotel. Né? Quer dizer, se você está oferecendo somente uma cama de dormir, sinto muito, você vai competir com o apartamento de cama de dormir. O Gustavo, por exemplo, é um exemplo. Olha o investimento que ele tem aqui. Então é impossível e é necessário que aquele turista, né, que realmente é o turista, entenda isso aqui. Porque aquele que vai para o apartamento para dormir num beliche, não é nem o cliente que nos interessa como hoteleiro. Esse é outro perfil. E aí é preciso planejamento, porque o turista de qualidade não vem para a cidade sem planejamento. Você comprar uma passagem aérea para vir para o Espírito Santo, precisa comprar com 6 meses de antecedência para comprar barato. Agora eu vou comprar para um destino que eu não sei o que vai acontecer. E aí você precisa planejar isso aí. Então, aí você tem um turismo de qualidade, organizar isso aí. E aí você consegue desenvolver o turismo como setor econômico.
e desenvolver projetos. Um hotel vai poder investir em serviços de qualidade, ele precisa investir para o ano inteiro. E aí a cidade tem que estar preparada para o ano inteiro, para outras temporadas, outras épocas que são até melhores do que a alta temporada. Só que aí precisa ter este planejamento para poder trazer isso aí. No passado, os donos de quiosque na Praia do Morro, que não era nem quiosque, era um barraca, né? Era um barracão de madeira, como diz o outro, de tauba. O cara saía do verão, existia hoje é um posto, né? Mas existia uma concessionária da Volkswagen aqui em Muxaba, chamada Guarave, Seu Getúlio, falecido Seu Getúlio. Era a época que ele mais vendia carro. O quiosqueiro saía do verão, como a Camila falou, Pra comprar carro. comprava um carro. E tinha dinheiro para passar, para aguentar aquele movimentinho que ia, né, durante o ano, ele tinha condição de se manter. Hoje sai pra pagar a dívida dos meses anteriores. Exatamente. Nós, pegando um gancho no que o Muniz falou há pouco, citando como exemplo, eu fui, com muita honra, recebi essa ajuda do governo estadual. Disseram foi 15 milhões de reais. Porra, se fosse, eu te garanto que eu não estava aqui dando entrevista. Eu jogando verde, pra saber o que eu posso pedir de patrocínio. Mas 1% da cota é patrocínio, eu vou atrás. foram 12 meses de carência. Do mesmo jeito que eu, outros também já tiveram vencimento, o início dos vencimentos acontecendo. Graças a Deus estou conseguindo manter, porque o movimento realmente está reagindo. A gente já fechou vários meses de 2022 melhores do que foi de 2019, pré-pandemia. Esse verão aponta para ser melhor. Talvez não até em ocupação, mas em resultado. Porque, como disse o Fernando, a hotelaria entendeu que não dá para competir com o imóvel de aluguel. Ele tem que prestar um serviço diferenciado. Qual é o serviço diferenciado? É ter uma estrutura de piscina, ter um café da manhã, é ter uma arrumação da roupa do Tem apartamento. público para todo Enfim, mundo. Não, Marcelo. Só que aí o que falta? A gente não pode viver, e aí é nesse ponto que eu queria bater, a gente não pode viver de 45 dias no ano. Nós não podemos viver de 45 dias no ano. Acabou janeiro, entra no buraco, como é que eu pago as outras 48, 47 parcelas do Olha o banco? calote, Muniz. Você sentiu o calote? Tô avisando. Para isso, Gustavo, que é necessário um Planeja- calendário organizado anual, não é isso, Fernando? Organizado. E o Fernando e o Gustavo deram aula aqui sobre gestão de turismo, eles estão nisso há Estão muito cheios tempo. de dinheiro os dois. De dinheiro e de ideia, né? Não, mas daqui a Dois. pouco o Bandes vai começar a me... Tem um ponto importante que vocês mencionaram, é que não precisa inventar a roda, né, Camila? A gente pode fazer o simples. A entrega do turismo à iniciativa privada é um case de sucesso no mundo todo. Nós temos o exemplo de Olinda. O Carnaval de Olinda é todo custeado pela iniciativa privada. Há um leilão entre as cervejarias para colocar propaganda, para ter exclusividade de venda. Isso poderia ser feito na nossa Praia do Morro. Isso pode ser feito no centro. Nós temos que vender a nossa cidade. O turismo, Existe uma lei Gustavo, municipal que proíbe, não sei de quem é. Existe uma lei municipal que proíbe. Eu não sei se você lembra, desculpa te Deixa ele interromper. concluir o raciocínio, Gustavo. Não, peraí, não, essa aqui eu vou só pontuar. A Jovem Pan, que era uma das rádios, né, em evidência numa determinada época, eles fechavam Bacutia, montavam ali um deck e tal, Jovem Pan e proibiram. QG da Jovem Pan, lembra? É isso mesmo. Camila frequentava mais, a gente que é mais velha, que não frequenta muito Bacutia, não, que faz mal pra gente. Acabou, porque é proibido. A Brahma tinha um quiosque, se eu não me engano, em Piracanga, Brahma Escola, alguma coisa assim. Proibido. Existe uma legislação municipal que proíbe isso. Deixa ele concluir o raciocínio agora. Não, deixa ele concluir o raciocínio. Não, o Gustavo fez um esclarecimento importante, mas o fato de ser proibido não quer dizer que a lei não possa ser revogada. Sim. Porque se há boa vontade, não é isso, Fernando? Se há liderança do nosso gestor, nós temos que alterar. Porque como mencionamos aqui, como a Camila mencionou, nós não precisamos, Marcelo, inventar a roda. O Fernando deu um exemplo clássico aqui, a Praça do Bradesco. Porque a Praça do Bradesco não pode ser mantida pelo Bradesco em troca de publicidade. Isso pode ser repetido por toda a cidade. Guarapari tem que aprender uma coisa, Marcelo. Se a arrecadação pública ela é em algum momento deficiente para fazer investimento, Camila, nós temos que nos associar à iniciativa privada. Isso funciona bem no mundo todo. É necessário mudar um pouco a nossa cultura de gestão e entender que é o momento de Guarapari se associar à iniciativa privada para buscar
uns passos além, Gustavo. E se há uma lei que seja impeditiva para uma ideia que me parece ser boa, Fernando, essa lei há de ser revogada. Nós temos que ter um enfrentamento, nós temos que ter uma defesa dos interesses de nosso A sociedade tem força para pressionar e a Câmara propor uma nova lei. Nós temos que mudar, temos que replicar aqui os bons exemplos que dão certo em todo o Brasil, em todo o mundo, porque nós temos aqui uma facilidade de atrair público. Isso não é dificuldade, ao menos no período de verão, não é isso, Camila? Guarapari fica lotado, Marcelo, mas nós temos que nos estruturar para que esse público venha, ainda que em menor quantidade, mas no ano todo. Vou sair um pouco da sua área do banco, mas vou manter você como morador e cria de Guarapari, Munir. O diálogo que a cidade sempre teve recentemente, muito ruim com o governo do estado. Isso não atrapalha também? Nós tínhamos um diálogo ruim pelo representante, pelo deputado estadual eleito, que ainda é deputado do município. Nós tínhamos um diálogo ruim com o governo do estado, independente de críticas pontuais, políticas, dá para se manter um diálogo. Nós tínhamos um diálogo péssimo do prefeito com o governo do estado. Parece que agora estão ensaiando, graças ao vice-governador, o prefeito resolveu tentar dialogar com o governo do estado, porque eu presenciei o governo do estado de porta aberta para dialogar e não tinha ressonância. Aberto para dialogar, o deputado não conversava. Isso também não prejudicou o município, mano? Isso seguramente é a receita para dar errado para Guarapari. A ausência de diálogo entre os poderes é criminosa com a população. Independentemente de sua crença política, quando você assume um cargo público, você é um governante, né, Gustavo, de todos. E é criminoso cessar o diálogo com qualquer um dos entes federados. É necessária a parceria, é necessário o diálogo. Foi tão distante que eu vi os vereadores irem ao palácio dialogar com o governador, porque o prefeito não ia, o deputado não ia. Falei, não é papel do vereador, mas é um desespero assim, já que ninguém vai lá conversar com ele, vamos os vereadores em comitiva, mas, né? Guarapari vive agora, Camila, um bom momento. Guarapari elegeu 2 deputados estaduais aqui da terra, o ex-secretário Tiago e o vereador, ex-vereador agora, né, Zé Preto, foi diplomado, vai ser empossado em breve, é deputado estadual. O nosso vice-governador, agora secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, é do sul do estado e tem um bom relacionamento com o prefeito Edson Magalhães. Então nós temos tudo para romper esse que foi um ponto ruim na nossa história. Que, aliás, Fernando, você falou de cidade empreendedora, do Fabrício Petri como prefeito empreendedor. É importante destacar que Guarapari, eu não sei se já aderiu, mas ano passado era a única cidade que não tinha aderido ainda. O programa foi a última a aderir. O programa Cidade Empreendedora. Então isso é muito ruim para a própria propaganda de nossa cidade. Acho que uma união de forças é necessária para mudar, Marcelo, mudar a nossa história agora. O momento é agora. Nós temos um governador disposto a investir em Guarapari. Nós temos um momento fiscal de nosso estado que pode propiciar investimento como nunca em nossa cidade. Temos bons parlamentares para isso. Então nós temos que dar esse passo adiante. Torcer para que seja aberto de vez essa porta do diálogo entre o prefeito com o governo do estado do Espírito Santo, que ele possa, de braços abertos, recepcionar investimento. Porque a nossa cidade precisa que possa abrir a cabeça, como o Fernando falou, e fazer parcerias com a iniciativa privada. É a iniciativa privada que tem que estar gerando, de fato, aí a indústria do turismo, ela tem que ser vista como indústria, como gerador de emprego e renda, que é o nosso melhor programa social, né, Marcelo? É assim que se combate a pobreza, é gerando emprego e renda, Gustavo. E se a veia da nossa cidade corre sangue forte, quando o tema é turismo, nós temos que investir, temos que nos dedicar para que esse seja o nosso grande segredo para mudar um pouco a realidade socioeconômica de nosso município. Deixa eu fazer umas considerações aqui rápidas, porque quando a conversa tá boa, o tempo vai passando, aí tem a produção que começa a mandar umas mensagens mal educadas aqui, falta 30, falta 20, falta 15, 5, parece que vai explodir, né? Aí chega uma hora, eu sei que tá acabando o tempo, quando manda assim, agora por sua conta. A pessoa já lavou as mãos, né? Mas deixa eu fazer primeiro registrar para quem está acompanhando, eu falei no início, tem gente que pega um corte ou pega na metade do podcast, nós estamos gravando aqui do Guarapousada, aqui no centro de eventos ligados ao Guarapousada, aqui em Guarapari, por isso que às vezes vocês ouvem um cachorro late, uma ambulância passa, uma bola cai na piscina, porque nós estamos dentro da área de lazer aqui, e dentro do centro de eventos, em frente à área de lazer aqui, então a proposta é discutir o Sul, discutir o turismo, o desenvolvimento econômico, levantar essas questões, mas infelizmente estamos caminhando para o final deste podcast, mas eu queria fazer pelo menos mais uma rodada aqui para entender o seguinte, eu estou em Guarapari, frequento Guarapari, moro em Guarapari, mas eu frequentar Guarapari desde 2008.
E eu já vi outros grupos, outras rodas de conversa, como essa que nós estamos fazendo aqui, outras pessoas, outras mentes preparadas, já pensando o que poderia ser feito, como melhorar, como recuperar, como resgatar, e infelizmente eu vejo cada vez piorando, cada vez baixando, já que políticos não podem falar ou não devem falar, eu vou dizer, a gente vê baixando o poder aquisitivo, a capacidade de gasto do turista de Guarapari, da região sul. Eu vejo as pessoas procurando, Fernando me deu uma explicação interessante ali, as pessoas procurando a baixa temporada, ou como você chamou, melhor temporada, não é isso? Porque não querem esse tumulto, querem fugir. Eu não quero ir na praia no Réveillon com 500 mil pessoas na Praia do Morro. Eu quero ir ali com 150 mil, 50 mil, 100 mil, uma coisa aí, ó. Olha a propaganda, carro de Guarapari passando. Eu quero aproveitar, eu quero ir com segurança, Camila falou isso, na areia da praia, eu quero poder ver a queima de fogos, isso foi possível em Vitória, foi possível em Vila Velha, foi possível em Ponta da Fruta, e fica difícil em Guarapari pela quantidade de gente. Não estamos querendo espantar turista, mas eu tenho certeza que em vez de 500 mil, 250 mil bem aproveitado, ou 100 mil bem aproveitado, com poder aquisitivo melhor, que possa investir, eu acho que é melhor para a cidade. E vou vender um peixe do passado aqui, que é uma forma de agradecer duas pessoas que estão aqui, antes de passar a palavra a vocês. Esse livro aqui, existem 2 exemplares. Ele chama Um Estudo de Casa, Guarapari, o Melhor Verão dos Últimos 10 Anos. Eu escrevi esse livro junto com a Stephanie e o Serpa, foi secretário de Turismo do município. Existem 2 exemplares, esse aqui e um que está na biblioteca da Faculdade Estácio de Sá, em Vitória, que virou case lá e ficou na biblioteca para o pessoal pesquisar. Esse foi um trabalho que nasceu de uma conversa assim, só que não era a Camila e nem o Muniz, estávamos eu, o Serpa, o Gustavo, Fernando e o CDL, o Aguinaldo do CDL, lá na Construção Civil, na sala de reunião do Sindsig, em 2000 e... nem lembro quanto tempo tem isso, 2015, 12. Então, nós estamos debatendo sobre o turismo, sobre consequência, a possibilidade de fazer uma consultoria, um trabalho junto ao Conselho de Turismo. Fernando e Gustavo, 2 entusiastas, Serpa também preocupado em participar. Começou-se a debater isso aqui. Foram mais de 80 reuniões com segmentos, estão registrados em documentos numa biblioteca. 80 reuniões com segmentos de Guarapari e do Estado. Nós fomos a outros municípios, como foi assim que eu conheci o Felipe Ramaldes em Vitória. Porque eu fui conversar para saber como Vitória fazia turismo, para a gente ver o que poderia ajudar aqui no município. Fizemos um grande documento, planejamento, material. Quando acabou a gestão, isso tudo aqui apoiada pelo prefeito Orli, que falou assim: façam independente da prefeitura o que precisar de suporte. A gente roubava café da manhã, principalmente aqui no Guarapousada, de graça, porque não tínhamos dinheiro para fazer o projeto. Fizemos a reunião, montamos o documento, desenvolvemos algumas ações, como o Natal de Guarapari, com o Papai Noel curtindo a praia. Depois do Natal, o Papai Noel veio curtir a praia de Guarapari, deu grande repercussão. Envelopamos o trem da Vale, ele vinha de Minas Gerais para cá, o trem da Vale todo adesivado de Guarapari, vendendo o verão e o carnaval. E fizemos uma série de ações. E, infelizmente, quando o prefeito Orli saiu da prefeitura, a informação que eu recebi de um funcionário da comunicação que ficou é que mandaram apagar a memória do computador, zerar e começar de novo. Então foi jogado fora o planejamento. Vendi esse peixe aqui agradecendo ao Gustavo e Fernando, que são fundamentais e estão aqui nas páginas do livro também registradas as participações de vocês e de outros. Mas vou começar, para terminar com quem tem dinheiro, vou fazer uma rodada assim. Não, começar aqui. Gustavo, o que adianta debater, se infelizmente a vontade política, agora pelo menos é o mesmo governador, então tem mais 4 anos. Mas se no dia seguinte a vontade política fala assim, joga fora, que o melhor agora é a esquina da cultura. Bem, eu faço parte do Conselho Estadual de Turismo, Fernando preside. Talvez exemplificar. Foi lançado há um mês atrás, se eu não me engano, um planejamento estratégico para o turismo de Guarapari pelo governo do estado. Eu faço parte do conselho, pelo menos nunca fui nem convidado para a reunião. Se fui, não recebi, ou posso ter passado por cima e não ter visto, mas eu não teve a minha opinião. E aí pegando o gancho no que o Muni falou, se não ouvir
quem produz, se não ouvir quem é chão de fábrica, como eu, o Fernando, está na construção civil também, o Fernando cansa de observar, às vezes ele chega de bota, suja de cimento, porque foi na obra para poder ver. A gente sabe o que dói no dia. Por isso, talvez, Marcelo, que um prefeito, um governador, alguma coisa assim, dentro do Espírito Santo, seja qual for, não estou citando nem, como eu citei agora há pouco, uma gestão estadual anterior. Talvez não tenha essa sensibilidade, essa pegada para o turismo, como, por exemplo, aconteceu agora, eu recebi uma notícia ontem, o Alagoas chamou o trade, o governador chamou o trade para escolher o secretário de turismo. Em Gramado, mais uma vez citando a Camila aqui, o prefeito é conduzido pelo trade. E desculpa a expressão, se fizer fora do pinico, meu amigo, roda. Mas por quê? Porque o turismo lá tem essa importância. A gente sabe que no Espírito Santo existem outras cadeias produtivas, né, outros segmentos também com uma importância muito grande. O que dificulta isso? Nós não sabemos nos posicionar. Nós não sabemos dizer onde queremos ir. E mais uma vez falando, quando você não sabe onde quer ir, qualquer lugar leva a lugar nenhum. Porque você não tem um planejamento. Você precisa falar assim, nós queremos chegar daqui a 5 anos em tal posicionamento turístico. Cabo Frio está fazendo isso. Cabo Frio tinha uma realidade pior do que a de Guarapari, em termos de qualificação do turismo. Sim. Hoje, Cabo Frio está sendo citado como exemplo em Minas, já recebi imagens, né, falas e tal de Minas, falando assim, não, Cabo Frio agora, entre aspas, está elitizado. Por quê? Passou a não cobrar caro, não é isso, mas passou a explorar realmente a atividade econômica do turismo. Então eu acho que o que falta para colocar um projeto desse é realmente, primeiro, a vontade política. Você tem que ter interesse em fazer, como teve Orly na época, que eu acompanhei várias dessas 80 reuniões, participei de várias delas. Uns 40 café foi aqui de graça. Com certeza, né? Um dia eu cobro. Não, paga o dinheiro do Bantes. Na hora que der certo, a gente está ali, não ganha a Guarapousada. Não ganha a prefeitura, ganha todo o município, todo o estado. E aí, começando lá no início que você falou, qual é a maior dificuldade dessa união? É entender que todo mundo tem que ganhar. A atividade tem que acontecer para todo mundo ganhar. Iniciativa privada em todos os segmentos, poder público municipal, poder público estadual. Não dá para falar assim, eu vou fazer porque aqui eu vou oferecer o café da manhã, porque na hora que chegar o turista, ele vai vir para o meu. Não vai vir para o meu. Entendeu? Então, vamos atuar para preparar um planejamento. Vamos trabalhar, vamos ouvir a cadeia produtiva. E aí, diga-se de passagem, vamos fazer, eu não o conheço, mas o secretário Everson, que assumiu agora, já mandou um recado dizendo que quer sentar com o trade para conversar. Nem tomou posse praticamente ainda, mas já quer sentar. Bem, o outro nós almoçamos com ele, antes até de ser empossado, né? Mas no final tivemos até que, enfim. Mas assim, era aquela questão dele ter a penetração com o governador, ter a penetração com aquele prefeito daquele município, de ser ouvido e realmente buscar o que é iniciativa privada, porque, como eu falei, somos nós que somos chão de fábrica. E dizermos, olha, nós vamos nesse caminho, e o governo facilitar esse caminho. Promoção turística, comercialização do destino turístico. Tem coisas que o empresariado não consegue fazer sozinho. Se vai fazer, faz de forma pequena, então, faz de forma tímida. Sintetizando, por causa do tempo, estão me cobrando a produção aqui, vontade política, é isso? É isso aí. E aí, Camila? Eu vou voltar. Tem vontade política? Eu vou voltar na minha primeira fala, que eu acho que o princípio tem que ser o ouvir. Você precisa entender a necessidade da sua cidade. Como você entende? É ouvindo os setores. Do menor ao maior, mesmo que fragmentado, mas você precisa ouvir a necessidade, a dificuldade de cada um. Porque quando você entende, você consegue planejar para executar. Porque a discussão, ela vai ser, e ela tem que ser incansável, para que você consiga sempre atingir. Além dela ser a melhor, ela sempre vai ser a maior arma para que o progresso aconteça, para que as coisas mudem. Então, assim, a gente está numa expectativa muito boa agora, como você bem falou, e eu ia pontuar isso, a gente está numa expectativa boa porque hoje nós entendemos
que o município vai dialogar com o governo do estado. E com a Assembleia Legislativa. Nós estamos nessa expectativa. Nós vamos ver uma fotografia assim, Câmara, prefeito, governador e deputados. Nós estamos nessa expectativa de que os poderes serão independentes, mas harmoniosos, de que o governo do estado agora vai ter, aliás, de que o executivo vai ter total liberdade no governo do estado e assim vice-versa, de que a Câmara vai dialogar também com a nossa Câmara Legislativa estadual. Então, assim, a gente está numa expectativa muito boa de que as coisas agora comecem a caminhar, né? E, assim, muitas coisas, é uma discussão muito ampla. Não é minha área de formação, mas eu acho assim que todo munícipe hoje dessa cidade teria um pouquinho para falar de melhoria para o nosso turismo, sim, porque nossa cidade, ela interfere na vida de todos os moradores. Não é só do quiosqueiro lá, não é só do hoteleiro, não. É na vida de todos. É desde do morador lá da Praia do Sol até Taquara do Reino. Então, assim, a gente precisa ouvir. É importante ouvir, é importante buscar as melhorias. Eu acho que a gente tem muito para avançar. Como eu te falei, é uma discussão ampla, mas a gente aqui não pode deixar de pontuar e debater. Quando o Fernando falou da questão assim, o poder público tem que nos dar condições e deixa a rede privada gerir. E aí a gente vê assim, tantas coisas bacanas no nosso município, como o Rádio Hotel, que o Rádio Hotel é praticamente o útero de Guarapari. É onde tudo nasce, é onde acontece a questão, ia ser uma escola naval e de repente vira um cassino, e as areias monazíticas que pouco é explorada, pouco é falado, e se começa uma discussão, mas fica uma discussão muitas das vezes redundante, porque não chega a ser assim, vamos ter, como o Gustavo falou, queremos chegar em determinado tempo, aonde? Isso aí. Porque não adianta ficar discutindo. Mais 10 anos debatendo e nada acontece. Não vai. Então, assim, a gente vê as areias monazíticas ali, que é uma questão nossa tão rica que a gente não consegue explorar. A gente vê um rádio-hotel. E aí, quando eu penso no rádio-hotel, sabe no que eu penso? No Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, onde a Prefeitura do Rio fez, mas entregou para uma administração privada gerir. Aí eu vejo o Morro da Pescaria ali também abandonado e tantas outras coisas na nossa cidade que nós poderíamos avançar, poderíamos explorar, poderíamos estar muito além e não estamos. Então, assim, eu acredito que o grande tempero do turismo é você, talvez, de alguma forma, fragmentar ou unificar esse setor e ouvir. Primeiro você tem que ouvir para você entender. Porque existe uma diferença quando você governa com o povo e quando você governa para o povo. Quando você governa para o povo, você coloca algo no seu coração, na sua cabeça, e você faz aquilo que é entendimento seu. Quando você governa com o povo, você ouve a necessidade do povo e aí você consegue colocar em prática. Deixa eu mudar a ordem aqui, deixa eu ouvir o Munir primeiro aqui. Munir, falta vontade política, interesse político, por que se debate, se discute, o governador já teve 4 anos, alguma coisa foi feita pelos secretários de turismo anteriores, Fernando pontuou aí, vai chegar, ele vai receber um documento, planejamento e tudo, mas esquece um pouco o presidente do banco, o morador de Guarapari, cria de Guarapari, o que você acha que falta na cidade para tudo isso? Já são as alegações finais também? São. Então eu queria agradecer já ao Marcelo Paranhos pelo convite, ao Realidade Capixaba, Fernando, Camila, Gustavo, por terem dividido aqui esse tempo entre nós aqui para debater um pouco o desenvolvimento econômico e turismo. Agora vamos sim às considerações finais, Marcelo. Em primeiro lugar, você tem que ter continuidade da política pública, não é isso, Fernando? O que foi feito de bom no governo Oli tem que ser aproveitado, Camila. O que for feito de bom no governo Edson Magalhães tem que ser aproveitado pelo próximo prefeito. Nós temos que parar com essa ideia de ruptura de boas políticas públicas. Você troca o que não está dando certo. Agora, é inaceitável você dizer que o seu antecessor errou em tudo. Isso não acontece. Algo de bom foi feito e esse algo de bom tem que ser aproveitado. Nós temos que ouvir, né, o Gustavo comentou, a Camila comentou, temos que ouvir a cadeia produtiva toda do turismo, ouvir a sociedade de Guarapari, saber trazer ela para participar junto, né? Dividir a gestão da cidade, que aliás essa é a função do prefeito, né? Ele é o líder eleito por nós na democracia para nos representar, mas fazendo um governo para todos, por isso é que é tão importante a continuidade das políticas públicas. Marcelo, também é importante o fim de política eleitoreira barata.
Isso é importante, é por isso que é importante ter planejamento, Fernando. E às vezes quando você fala de planejamento de 10 anos, ultrapassa o mandato do gestor e grande parte das vezes o gestor não pensa nisso como algo que possa lhe render dividendos políticos. Pensa na eleição nos próximos 4 anos, isso acaba sendo ruim, isso acaba prejudicando o setor de turismo, porque efetivamente o setor de turismo é algo que tem que ser plantado hoje para colher daqui a longa data, não é isso, Gustavo? Nós não vamos conseguir de maneira tão célere mudar a nossa realidade, mas isso deve se dar com a continuidade de boas políticas, atravessando mandatos e excluindo a política eleitoreira barata e tendo, Marcelo, ouvindo a sociedade, tendo vontade política, sim, claro. Agora, o que nós podemos deixar de mensagem aqui à população de Guarapari é uma: o governo do estado, Camila, está de portas abertas, como sempre esteve para Guarapari. O governo do estado do Espírito Santo vê Guarapari com muito carinho. Eu que sou daqui, eu sei da importância de Guarapari, eu vivo aqui em Guarapari, eu sei o potencial, eu conheço de perto o potencial dessa cidade, quero ver Guarapari indo além. E, de igual forma, é também o coração do governador Renato Casagrande, que olha para Guarapari com muito carinho. As portas estão abertas, cabe à sociedade de Guarapari se organizar, Fernando, levar projeto para que possa colocar a conta para o gestor pagar, Marcelo. É isso que temos que fazer. Nós temos hoje 2 deputados estaduais eleitos por Guarapari, está lá o Zé Preto, o Tiago Hoffmann, que são daqui, que estão dispostos, tenho certeza, a trabalhar por Guarapari. O Tiago, que foi secretário de desenvolvimento, e no curto tempo que foi secretário de desenvolvimento, Fernando, correu atrás para a revitalização do Rádio Hotel, sabendo da importância que é para a sua história pessoal, do Tiago, para a história de Guarapari. Então temos um momento, Marcelo, único em nossa história. Podemos fazer sim essa virada de direção e colocar Guarapari no rumo de um turismo mais qualificado, de transformar o turismo, sim, de enxergar o turismo como uma indústria geradora de emprego e renda para a nossa cidade. Para isso, é só ter um pouquinho de diálogo, vontade política, é o segredo para dar certo. Marcelo, obrigado. Fernando, vou fazer uma maldade com você aqui, mas eu não aguento porque eu tô muito bonzinho. Por isso que eu pedi pra você ficar por último, que é pra jogar a maldade e já encerra. Marcando a gravação da semana que vem, conversando com um deputado, o deputado falou assim: quem vai estar lá? Eu quero ir no primeiro. Eu falei assim: não, já combinei com o pessoal tudo, quem vai estar lá? Aí eu falei: vai estar a Camila, vai estar o Gustavo, vai estar o Muni e vai estar o Fernando. Aí esse deputado falou para mim assim: ué, vão ser 4 prefeitáveis de uma vez só? Você tá o quê? Fazendo campanha política? Fernando, eu fiquei pensando. Para quem não sabe, eu estou publicando uma série de colunas no site, os novos prefeitáveis, procurando nomes novos que possam debater, possam ouvir, como a Camila falou, que possam falar de planejamento, como o Gustavo falou, e possam dizer da importância de se respeitar o que fizeram antes e manter um legado e aprimorar. E pensei assim, vou fazer uma coluna falando sobre o Fernando e vou lançar o Fernando como um novo prefeitável também, que aí a gente vai provocando o mercado, porque a gente precisa de nomes novos como vocês 4 para a sociedade olhar, pensar em Guarapari, pensar assim, de repente realmente está ali o próximo prefeito ou prefeita, vamos respeitar aqui, né, de Guarapari. Então, Fernando, são 3 prefeitáveis ou 4 prefeitáveis? Que pepino, não fiz essa maldade com nenhum dos 3, hein, Fernando? Só com você. Só antes de ir nesse ponto, só corrigindo uma informação que o Gustavo teve errada, mas é compreensível. O governo não lançou o planejamento de Guarapari. Não lançou sem ouvir. O que lançou foi a ferramenta que está sendo desenvolvida de planejamento. E ela passa pelo diálogo e por ouvir. A fase atual dessa ferramenta é analisar tudo que já foi planejado. Até esse livro seu, eu sugeri para leitura. Para olhar o que já foi de exemplos de planejamento em cada município, no estado. Isso vai até fevereiro. Por quê? Porque não vai conseguir ouvir ninguém do setor de turismo nessa época. Em março vai ouvir o setor de turismo todo, empresários, nomes, referências. O seu nome foi eu mesmo que coloquei na lista para ser ouvido. Importante para Guarapari. Vão ser 2 oficinas presenciais, por isso que foi escolhido março, porque ninguém vai conseguir fazer isso em janeiro. Para ouvir essas pessoas, né, pautar e tudo mais. Depois mais de 100 entrevistas individuais com nomes.
E aí vai consolidar todas essas informações até setembro para lançar o planejamento até 2035, não vai ser por 10 anos, vai ser até 2035, no Dia Internacional do Turismo em setembro. É onde fecha essa ferramenta. Então, o princípio básico dessa ferramenta é ouvir quem participa do setor. Então, sim, vai ser ouvido o setor, principalmente Guarapari, que está pontuado lá. E aí é importante nisso aí. Mas eu acho que não é prefeitável, não é governável. Governável, sei lá qual é o termo criado. E quanto à questão que você falou de prefeitável, para mim, a importância, eu sempre falei isso, ajudei a formar o Sindicig, fui presidente Sim. do Sindicig, e é importante que as pessoas participam da política. Né? Todo mundo fala que a política é eu costumo falar que é um copo sujo, né? Aquela coisa negra, aquela coisa, todo mundo diz isso. Como é que você limpa esse copo? Ou você faz uma revolução, que você joga tudo para fora, faz aquela bagunça toda e coloca nomes novos, ou você vai limpando como? Colocando água limpa. Cada vez que você põe um pouquinho, aquela coisa negra vai diluindo, vai ficando mais transparente. Então todos os nomes aqui, até o do Marcelo, tem boas contribuições por serem pessoas limpas, pessoas transparentes, para tornar a política cada vez mais transparente e auditível. Se for olhar, eu sou o prefeitável, se for nessa condição de dar propostas e ideias, eu acho que toda pessoa transparente, com boas propostas, tem que ser prefeitável. Porque eu falei porque seu nome já apareceu em várias listas ao longo dos anos. Toda pessoa com boas propostas e transparente tem que ser prefeitável. Depois ele pode fazer a composição com outras pessoas transparentes e com boas propostas, para que a gente tenha no final um nome excelente, transparente, com boas propostas de todos. Nós defendemos, inclusive lá na Constituição Civil, de ter um governo coletivo. Um governo que alguém vai lá e monta aquele grupo de empresários de cada um setor e ouça cada um deles. Não seja um governo ditador, governo de uma única pessoa. O governo de diálogo teria que ser coletivo. É assim que aconteceu em Caldas Novas no passado, aquela cidade lá de São Paulo que já teve aqui o cara demonstrando, Campinas, né? Monte Verde. Gramado, inclusive, tem aquele conselho. Então é importante o seguinte, toda pessoa transparente com bons projetos seja prefeitável. Seja, no mínimo, candidato a vereador. Entendeu? Seja, no mínimo, para renovar mesmo, ter um processo de renovação, processo de construção de boas ideias e boas propostas. O turismo precisa desse olhar também. O setor de turismo precisa participar mais, menos no grupo de WhatsApp, mais presencial. Né? Quando a gente vai numa reunião de turismo, vai poucas pessoas, precisam se envolver no diálogo, se aproximar dos vereadores da sua região, propor ideias e propostas e projetos, gastar um pouco do seu tempo naquilo ali, para que em termos desenvolva. A gente não está sendo ouvido ainda? Não estamos. Mas, a exemplo do Gustavo, que está há mais tempo do que eu, e eu também estou lá e não desisto, a gente não desiste de continuar fazendo propostas. Um momento a gente vai ser ouvido. Não tem aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos continuar sendo aquela água batendo nessa rocha até que a gente transforme numa areia monazite que traz ouro para todo mundo. Quero realmente agradecer a participação dos 4 aqui, Gustavo, Camila, Munir, não é todo mundo que consegue 2 horas, um presidente de banco à disposição, Fernando, presidente estadual do Conselho Estadual de Turismo, Gustavo pelo Sindicato da Indústria, me ajuda a falar o nome certo do sindicato para não apanhar depois. Hotéis e meios de hospedagem, o Átila está de novo convidado aqui, leva o convite para ele. Camila, obrigado pela coragem de vir aqui pelo poder público, vamos chamar assim, já que o resto não tem diálogo, você mostrou que tem e está disposta a ouvir. Não vou ficar elogiando, não vão dizer que eu estou fazendo campanha para você, entendeu? Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou e nós vamos semana que vem fazer uma outra roda de conversa dessa aqui já estou avisando ao Gustavo, usando a sua área aqui, o seu café da manhã. Entendeu? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que participou. E semana que vem nós vamos voltar com mais um episódio do Realidade Capixaba Podcast Verão e Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui na região e em Guarapari principalmente. Um abraço a todos.